Olá, bem-vindos a mais um podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Para quem não sabe, a gente mora em Vancouver, na costa oeste do Canadá, e a gente grava esse podcast sobre Canadá desde 2010, se a minha memória não esteja falhando, né, cara? 102 edições. 102 edições. Então, nesse podcast a gente vai seguir com o tema do podcast 101, que era como trazer os seus pais / avós, né? Também, né? Existe a possibilidade, né? Sim. Que são as mesmas regras. Como trazer os seus pais ou avós para o Canadá. E, então esse podcast vai ser a parte 2, uma sequência do podcast anterior. Mas, Caio, antes da gente ir para o podcast, eu gostaria de ler uma mensagem. Eu prometo para o pessoal que está nos ouvindo, vai ser só uma mensagem. Tem o pessoal que às vezes fala... É uma mensagem especial. O pessoal, eles ficam enrolando, não sei o quê. É que a gente precisa parabenizar pessoas que estão tendo sucesso através da nossa comunidade da área VIP. Então, eu vou ler aqui o depoimento, não todo, senão o pessoal vai dormir aí em casa, né? Depoimento do Edu. Eu não vou falar sobre o sobrenome dele. Quem tiver interesse em saber, em ver todo o caso dele, tintim por tintim, vai na nossa comunidade no Facebook, a comunidade privada de assinantes da área VIP, no dia 9 de março. Eu acho que se digitar Edu 9 de março, acho que é fácil de encontrar. E o Edu, ele nos escreve dizendo que ele conseguiu migrar para o Canadá no começo desse ano. Ele falou assim, eu vou ler aqui, cara. O dia 8 de março já entrou para a história da minha família, porque foi o dia que recebemos o convite provincial de Saskatchewan. Então, um parênteses, o que significa você receber um convite provincial de Saskatchewan? Quando você está no Express Entry, uma província ela pode demonstrar interesse pelo seu perfil e você ganha até 600 pontos por essa indicação da província, né? Então você praticamente consegue migrar através aí do Express Entry. E aí então ele recebeu esse convite provincial de Saskatchewan. Ele escreve aqui: fica aqui meu agradecimento a toda a família, a comunidade VIP pelas informações trocadas e aos irmãos Preza por todo o trabalho maravilhoso que vocês vêm realizando há vários anos e que tem ajudado muitos brasileiros como eu a viver o sonho canadense. Então, na verdade, a gente gostaria de parabenizar você, Edu. A gente até pede desculpa porque a gente só conseguiu nesse episódio colocar o seu depoimento maravilhoso. Parabéns pela conquista e a gente espera que você continue ajudando a nossa comunidade, divulgando informações, a sua experiência. Ele continua bem ativo ainda na comunidade. Exatamente, isso daí é o mais legal, né, que a gente vê, né? A pessoa imigra ou já está no Canadá e continua ajudando as pessoas que ainda estão lá no Brasil aplicando para o visto, né? Para vir, né? Então, parabéns, Edu. Então, Caio, eu acho que agora a gente pode ir já para o tema principal. Para quem está caindo de paraquedas, sacudiu a mesa aqui. Não, eu só estou colocando mais para cá, para o enquadramento. O enquadramento. Eu estou enquadrado, cara? Você está quadrado. Está quadrado. Então, para quem está chegando agora, caiu de paraquedas no tema, o que a gente estava falando no podcast anterior, no 101? Que existem basicamente duas formas de você trazer os seus pais para o Canadá. Uma permanente e uma temporária. No podcast passado a gente falou sobre a temporária, que é o Supervisa, um visto que você pede, é um visto rápido, você pede, os seus pais podem vir para o Canadá, ficar aqui pelo menos 2 anos, depois pedir extensão. Ou reentrar, né? Ou reentrar no Canadá. Eu já até 10 anos, eu vi isso até um visto de 10 anos, só que a cada 2 anos só precisa reentrar no Canadá, você não precisa reaplicar para o visto, você só reentra no Canadá. É um visto de turista que no Brasil o pessoal vai chamar de turistão, eu acho, né? Tem o visto de turista e tem o turistão, né? Que é um visto de turista mais longo, né? Então o Supervisa é um turistão. Então, para quem tiver interesse em saber detalhes dessa forma temporária, porém mais rápida de trazer os pais, ouça agora o podcast, não agora não, acho que depois desse, né, cara? É o podcast 101. Então, nesse podcast a gente vai falar da forma que é mais demorada, mas que é permanente, que é a imigração, né? Que é o visto de residente permanente para os pais. Então, Caio, acho que o primeiro ponto que a gente deve iniciar comentando sobre só uma coisa antes, por que a gente está falando isso? Se você começou a ouvir nosso podcast agora, porque no podcast 100 a gente contou como os nossos pais imigraram, a gente contou a trajetória inteira que a gente aplicou tanto
supervisa o vistão vistão do podcast passado, quanto esse de imigração. Então, só para dar uma sequência, se você acabou de chegar, uma sequência, por que a gente está falando sobre isso? Começou no podcast 100, um podcast especial, onde a gente comentou, que foi recente, né? A gente revelou que os nossos pais conseguiram o visto de residente permanente. E daí no podcast 101 a gente falou sobre a maneira temporária, mas que ainda dá para trazer os pais, e agora sobre a maneira permanente de como você trazer os pais e imigrar seus pais. Então vamos falar da maneira permanente, cara. Vamos para o modo permanente. Eu acho que o primeiro aspecto importante para a pessoa que está chegando agora é saber que se você for aplicar para a imigração dos seus pais ou avós, você tem que estar ciente de que existe uma regra e um limite de número de aplicações por ano de pedido de imigração que filhos que já estão no Canadá, que já imigraram, fazem para os pais. Então, atualmente, eu entrei no site agora da imigração canadense, no SIC, e eles estão dizendo que eles vão reabrir para aplicações do dia 3 de janeiro de 2017. Com 10 mil vagas. 10 mil vagas vão ser abertas em 3 de janeiro de 2007. Isso significa o que na prática? 10 aplicações. 10 mil aplicações. Não vagas. Vaga parece que foi emprego. Não. E pode ser também o casal, não conta, são aplicações. Né? Então o pai e a mãe, se você está aplicando pai e a mãe, é uma aplicação. Né? É bem comentado, cara. Então em 2017 eles estão com esse limite de 10 mil aplicações. Então acho que é importante, acho que esse é o primeiro aspecto que as pessoas precisam entender e ficarem atentas. Né? Porque a questão é a seguinte, como, por exemplo, agora em 2017 vai reabrir as aplicações no dia 3 de janeiro, a verdade é que quem já está querendo fazer essas aplicações, a pessoa já está agora, a gente está em outubro, a pessoa já está com praticamente a aplicação pronta para quando chegar em janeiro já enviar. Então essas 10 mil aplicações, elas são realmente preenchidas rápido. É coisa assim, lógico, pode variar, mas é coisa assim de dias ou semanas. Então não é que negócio, eu vou deixar para aplicar para meus pais em junho de 2017, não vai dar mais tempo, ou provavelmente março também não vai dar, aí você tem que esperar para o ano seguinte, então no final do ano você já tem que estar com tudo pronto. É que nem aqueles saldões de loja, né? Quando vai abrir a promoção... Você tem que acampar na fila. Já tem que ir entrando dentro da loja, né? É mais ou menos isso. É que nem quando a Apple lança o novo iPhone, o pessoal já começa a acampar no dia anterior na calçada. É mais ou menos isso. Já tem que começar a acampar com a sua aplicação para mandar assim que abrir, né? E até é engraçado que dentro disso que a gente está comentando, a gente teve sorte. A gente teve sorte em vários aspectos. Em vários aspectos, né? Foi uma sequência de sorte. Se você calcular probabilidade, você fala, como que isso foi possível? Né? Se a gente pegar só essa questão, quando a gente aplicou, não tinha essa cota. Essa coisa de 10 mil, e também tem mais sorte que a gente teve aqui, que a gente vai comentar. Mas na época não tinha isso. Você podia aplicar a qualquer momento, você enviava, tudo bem que demorava muito mais do que agora, mas você podia enviar a sua aplicação quando estivesse pronta. E a gente tem sorte que eu acho que a gente mandou em maio e no final do ano eles vieram com essa nova regra. A gente mandou em maio, daí eles anunciaram, acho que lá para novembro, eles anunciaram, a partir do ano que vem, a partir de janeiro, vai começar a ter limite. Na verdade, eles seguraram, eles falaram assim, a gente não vai receber agora, e sim. Acho que no ano seguinte... ficou pausado, acho que por um ano. Né? Eles pausaram. Aí no outro ano eles só abriram para 10 mil vagas, ou 5 mil vagas, não lembro. Foi 5 mil ou 10 mil quando eles abriram. 5, era 5 e esse governo agora aumentou para 10. O governo liberal aumentou para 10. Então era só 5 mil, ficou um ano e meio praticamente pausado, 2 anos, e daí eles abriram só para 5 mil vagas. Mas agora 10 mil, isso já está na rotina, 10 mil por ano. Então, cara, vamos então falar agora dos requerimentos básicos para pais e avós, né? Obviamente o seu pai não pode ter cometido um crime, ou sua mãe cometido um crime, né? Ter sido condenado no Brasil, né? O Canadá ele é chato com isso, mas isso daí vale para tudo. Se você pedir um visto de turismo, você não... É o básico de qualquer visto para o Canadá. Você não pode ser um criminoso, né? Óbvio, né? Mas óbvio que a gente está só comentando isso porque é um dos requerimentos, né? Sim. Agora um outro requerimento que eu acho que vocês têm que ficar atentos para os seus pais é a questão da saúde. Porque depois de todo o processo, depois de você mandar todo o processo, receber uma pré-aprovação, a última etapa, o último mês, vamos colocar assim, no último mês, os seus pais vão ter que comprovar que eles estão saudáveis. Ou que eles não...
Isso daí tem um gray area, tem uma parte que às vezes essa questão do exame médico, da saúde, é aquele negócio, não é que a pessoa precisa estar extremamente saudável, é o que ela não pode ter são doenças sérias que vão acarretar num custo muito alto da saúde da província para ajudar a sua pessoa. Ou, né, os seus pais, ajudar a pessoa. Então não é que precisa estar tudo perfeito, tudo saudável, os seus pais fazendo Cooper todo dia de manhã. Eles não podem ter nenhuma doença que vá acarretar um grande custo para a província, um custo muito alto de manutenção. Na época que a gente está aplicando os pais, eu estava estudando exatamente isso e a definição é que seja um custo acima da média das pessoas na idade dos seus pais. Sim, seja um custo acima da média, né? Exemplo, vamos dar um exemplo. A pessoa que precisa fazer um tratamento, que precisa regularmente no hospital, né, uma coisa mais delicada, a pessoa tem um problema de... caros, tratamentos caros, máquinas caras, exame caro, eles pegam pela média do que da população. E eu acho que o interessante desse aspecto de saúde, que esse aspecto de saúde nos ajudou a ver, até para mim, para você... Acho que foi a parte que a gente ficou mais atento durante o processo. Foi a parte que a gente ficou mais atento, porque a gente sabia disso desde o começo, e a gente queria manter os nossos pais, obviamente, saudáveis, né? Não só pelo acima processo. Da média. Não só pelo processo. A gente queria manter os nossos pais saudáveis acima da média. Né? E a gente começou a estudar muito sobre saúde. E a gente começou a aprender bastante sobre saúde, essa parte de como se manter saudável e não somente a hora que você está doente você vai no médico. Sim, né? Como se manter saudável. Né? Eu lembro que a gente conheceu uma pessoa maravilhosa, não sei se ele vai chegar a ouvir, né? Que é o Carlos, que ele morava aqui no Canadá. Sim. E ele foi uma pessoa que me influenciou muito. Ele me deu várias dicas de saúde. Ele é dessa área de saúde, né? E a partir dele a gente descobriu um mundo de como se manter saudável, que eu confesso, cara, eu era totalmente ignorante. Só com dessa parte comida, de coisas naturais, né? Eu lembro enquanto eu estava estudando, eu comecei a utilizar tudo isso, eu comecei a mudar minha rotina. Eu lembro, acho que em 6, 7 meses eu emagreci, acho que 20 quilos, só começando com esse negócio que o objetivo era ajudar os nossos pais, e daí eu acabei até entrando e hoje em dia aqui em casa também, tudo assim, já faz alguns anos. Então, isso ajudou sem dúvida a gente bastante. Eu lembro que até o nosso pai, ele fez um detox de 28 dias. Lembra do detox de 28 dias? Só tomando suco, com ervas, não sei o que, sabe? Só limpando. Foi bem... Essa história é interessante, extremo. porque ele já estava aqui no Canadá e a gente chegou com uma caixa, que esse detox de 30 dias vem numa caixa, vem dos Estados Unidos, né? Aí a nossa mãe estava abrindo a caixa, já montando e tal, e ele teve que ficar 30 dias sem comer nada sólido, praticamente. Sim, só tomando suco e adicionando esses ervas naturais, raízes, né, um monte de coisa, tem todo tipo de vitamina, natural, né? orgânico, aqueles pós com vitamina de A a Z, né? Então ele fez realmente um detox no corpo, né? E eu achei fenomenal. Eu acho que o sponsorship dos nossos pais nos alertou, até não só para os nossos pais, mas para a minha vida. É porque aquela coisa que você tá andando, você tá dormindo, comendo, tá bom, né? Mas eu acho que foi bom essa acordada pra gente, né? E eu vi quanto que a minha vida, até o meu bem-estar também melhorou bastante, né? Então, cara, eu gostaria de mencionar o site que a gente compra medicamento natural, ou a gente espera, aguarda eles fecharem um contrato de publicidade? Não, aguarda. Não, na verdade é que não tem, eu acho que uma coisa é esse detox que a gente comprou na época, mas o mais importante é aquilo que você faz durante o dia. Toda a alimentação que você muda, não importa de quem você compra, é mais aquilo que você está comendo e utilizando. Né? Cara, mas independente disso, depois que a gente gravar esse podcast, vamos no McDonald's? A gente pode dar uma passada. Às vezes a gente vai, sabe? Não tem que... ninguém tá vendo. Né? Não, mas é engraçado, sempre quando a gente vai no McDonald's ou o que a gente não vai sempre, raramente. Eu fiquei, acho que por 3 anos sem ir no McDonald's. A gente só vai no McDonald's mas às vezes quando a gente tá... não. Às vezes quando a gente tá gravando, tá na correria, ou voltando pra cá, não sei o que, a gente precisa passar um lugar, comer rápido, às vezes a gente passa. Mas é assim, e minha esposa sabe disso. Sempre no dia do podcast, vamos supor, a gente almoçou no McDonald's, na janta eu tomo só suco,
e no almoço do dia seguinte é suco ou salada. Ou milkshake. Então eu faço um detox sempre depois do McDonald's. Não, eu lembro que na época que só para fechar esse assunto que os nossos pais estavam fazendo um detox, você comprou o melhor liquidificador do mercado e eu comprei também, né? Todo mundo comprou. Foi uma coisa assim, eu comprei em setembro, aí você comprou em outubro e a gente deu de Natal para nossos pais. Então, assim, essa parte de juice, suco em casa é bem... Não, é tão forte que eu acho que se você colocar um para-choque de carro, ele moe o para-choque. É aquele liquidificador, para quem tiver interesse. Tem até uma propaganda, acho que no YouTube, que a pessoa coloca um iPhone e a pessoa... Desaparece. O iPhone desaparece. Ela toma o suco de iPhone? Põe uma aguinha. E aí, Caio, agora vamos voltar, né, ao tema, que a gente já saiu muito do tema, porque é uma coisa que é interessante, né, que a gente viveu bastante. Agora, em relação ao principal requerimento, se você já imigrou para o Canadá, você quer trazer os seus pais, o principal requerimento para você, eu diria assim, o requerimento... Então, precisa ficar mais atento. É a questão da renda. Porque você vai ter que comprovar que você tem renda suficiente para bancar você, a sua família, vamos supor, se você é casado, a sua esposa, os seus filhos... mais os seus pais. Não importa o quanto dinheiro que seus pais têm. Isso que é interessante isso. É baseado no quem é o sponsor. Então, o sponsor é o canadense. O filho canadense. O filho canadense. O cálculo, tem até uma tabela lá, por exemplo, aqui. A gente pode ver. Vamos supor que você tem uma família de 4 pessoas aqui. Então você, sua esposa, seu esposo e 2 filhos. E você quer trazer seus pais. Então, total de 6 pessoas. Daí você tem que ir na tabela e ver, para 6 pessoas, atualmente a família tem que ter uma renda de 73 mil anuais. 6 pessoas, 73 mil anuais. E isso você tem que demonstrar nos últimos 3 anos. Então, por que você precisa ficar atento nisso? Porque vamos supor, você quer mudar de emprego, ou você perde emprego no meio. Você vai precisar correr atrás para naquele ano você atingir pelo menos essa meta, porque depois eles podem pedir. Eles podem pedir. Aconteceu com a gente. Aconteceu com a gente. Eles pediram. Depois de 3 anos eles pediram de novo, atualizado, mais um tax return do Caio. Tax return é a declaração de imposto. Declaração de imposto. É um documento oficial. Não é só você não pode nem mandar olerite, existe um documento, o Option C, é um documento que você liga para a CRA, para o imposto de renda, e eles te mandam e você manda para o processo, para a imigração. Então, o que você precisa ficar atento do caminho é essa questão da renda. Você precisa, se você sai do emprego ou perde emprego, naquele ano você vai ter que recuperar e para atingir aquilo. Então, assim, uma outra opção se você está próximo daquilo, isso a gente até comentou no podcast passado, o seu esposo, sua esposa pode entrar como eles chamam de co-signer. Então, por exemplo, a minha esposa, ela poderia ter, que minha esposa ela não trabalha, né? Ela trabalha em casa, né? Tem 2 filhas, a gente tem 2 filhas, então já trabalha o suficiente. Mas se ela tivesse um emprego, e vamos supor, eu estou numa situação meio difícil, não sei o que, perdi o emprego, saí do emprego, eu poderia colocar a minha esposa como co-signer, então a nossa renda somada é utilizado para comprovar isso. Então não precisa ser só o filho que está comprovando, não, pode ser sim, pode ser junto, pode ser a renda da casa. Tem um detalhe que você tem que ficar atento, que parece que se você é um co-signer, você entra num processo, e talvez você tenha restrições para depois aplicar para os seus pais. Sim, eu lembro que quando a gente estava vendo como que a gente ia aplicar, eu até cogitei, né, que tal adicionar minha esposa. Ela falou, não, se eu entrar nesse de co-sign, eu não posso futuramente aplicar para os meus pais. Então, eu acho que isso daí recompensa dar uma olhada na regra de co-signer a fundo antes de você dar o sign no co-signer. E é engraçado que o número de filhos que você fizer afeta. Outra coisa que ficar atento. Você tá pensando em aumentar a família, ter filho aqui, ou de repente nasce gêmeos, né? Eu queria até antes da gente gravar. Então, a gente gravou e já falou assim, imagina se nascem trigêmeos, né? Qual que é a diferença, Caio? Vamos fazer o cálculo. Qual que é a diferença de... A sua esposa está grávida, você aplicou para a imigração dos seus pais, e nasce um bebê. Ou nasce então, 3. Então, o casal mais os pais, aqui a gente tem então 4 pessoas. Nasce uma criança. Você vai ter que comprovar 64 mil.
Se nasce gêmeos, você vai ter que comprovar 73 mil. Se for trigêmeos, como o Guilherme disse, você vai ter que ter 81 mil por ano, renda anual. Fica a dica para os homens aí. Não, regula, não faz tenha trigêmeos. Faz a regulagem aí no motor. Mas assim, precisa ficar atento, porque sempre quando muda algo, que nem quando minha filha nasceu, eu tive que notificar eles de que a família mudou, ou seja, tinha mais um integrante. Então, precisa ficar atento. Precisa ficar atento a isso. Você, até esse planejamento, durante todo esse processo, até planejamento de filho, tudo, se vocês estão pensando em ter filho, ou já tem um e quer ter mais um, precisa ficar atento a isso. Sobre esse tema, antes da gente fechar o podcast, um comentário que eu gostaria de fazer é: por que a gente demorou 100 podcasts para falar sobre sponsorship de pais? Exatamente porque a gente está aplicando a imigração dos nossos pais, e a gente estava aguardando o processo terminar para a gente contar a novidade e depois comentar sobre o assunto. Porque eu acho o seguinte, Caio, pesquisando na internet é raríssimo você ver informações de como imigrar os pais, como trazer os pais para o Canadá. E é engraçado que para nós isso sempre foi a essência do nosso plano Canadá. O nosso plano Canadá não faria sentido se nós tivéssemos imigrado e os nossos pais ficassem no Brasil. Eu vim em 2004, você veio em 2005, eles vieram em 2009. Bom, a história inteira está no podcast 100, né? Sim. Mas foi já uma sequência. Desde o início a gente já estava pensando nisso, em que todo mundo pudesse estar aqui, né? Então eu acho que esse é um tema muito importante, porque eu até comentei com você antes do programa aqui, hoje, depois de ter imigrado há muitos anos, depois de ter pego a cidadania canadense, eu só senti que eu realmente emigrei nesse mês agora, que os nossos pais receberam que terminou tudo, né? E a gente sabe que muitas famílias são parecidas com a nossa, né? De querer trazer os pais, porque às vezes tem pai que não quer vir realmente, né? Mas tem muitos casais que falam, pô, meus pais também querem vir no futuro. E a gente sabe que há uma falta de informações sobre esse assunto. E foi por esse motivo que nós aí esticamos 2 podcasts, o 101 e o 102, sobre esse assunto. Lógico, é que não é uma coisa comum, como a pessoa querer imigrar ela primeiro ou vir fazer college, não é um assunto muito comum, mas a gente sentiu que a gente tinha que abordar isso, porque se de alguma forma a gente pode ajudar, mesmo que seja uma parcela pequena aí dessas pessoas que já estão no Canadá ou já estão conseguindo residente permanente, já está pensando nos pais, a gente pelo menos pode ajudar esse segmento de pessoas, e como isso aconteceu recentemente com a gente, não tem por que a gente não compartilhar. Então, Caio, para fechar esse podcast, eu gostaria que você comentasse algo que você comentou no podcast 101, talvez nem todo mundo já ouviu o podcast 101, eu acho que é uma coisa muito importante sobre esse negócio, eu imigrar ou o meu filho deve ir para o Canadá fazer uma faculdade, por exemplo, imigrar e depois me trazer. Porque eu falei, porque a gente... Bom, a gente recebe muito e-mail e diversos perfis. E também tem uma grande parcela de pessoas que a pessoa já é aposentada no Brasil, ou tem 50 anos, 55. Então, e com o tempo eu comecei a observar, e esse número tem aumentado. Bom, não é uma surpresa pela situação que está no Brasil, mas esse número tem aumentado. Então, e o que a gente viu acontecendo, a gente viu, por exemplo, pessoas que assinaram a área VIP, mas a pessoa ela já era aposentada, mas ela assinou a área VIP pro filho, porque ela estava mandando o filho pro Canadá fazer o college. E a dica que eu comecei a dar, né, ultimamente, nos últimos anos, né, para esse tipo de perfil se você tem filho e você quer imigrar e você já tem, sei lá, 50, 55 anos, só, assim, você já passou daquela idade que é o perfil ideal de imigração para o Canadá, já é mais complicado essa questão de emprego, tudo. Se você tem filho, manda seu filho. Eu tenho. E nessa faixa de idade, você tem filho que já está, provavelmente, lógico, já, de forma geral, está indo para uma faculdade. Então, manda seu filho para faculdade no Canadá. Vai fazer uma faculdade no Canadá. Tenta fazer com que o seu filho ou sua filha imigre, e porque aí você pode vir para o Canadá e fazer o processo inverso. Ao invés de você tentar emigrar, você tenta fazer com que seus filhos imigrem, para depois você talvez tenha sido isso que os nossos pais fizeram com você. Foi o que a gente comentou. A gente, desde a gravação do último do podcast 101 até esse 102, a gente tá meio assim, né? Será que foi isso que eles fizeram mesmo? Será que o plano foi seu? Né? Será que eu fui só, né? Eu fui usado? É brincadeira, é brincadeira.
Ô, Caio, eu não, se você não tiver mais nada para dizer, eu gostaria de terminar o podcast fazendo um pedido para quem nos assiste. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. 95% do nosso trabalho, do nosso material é totalmente gratuito. Basta entrar no Canadá para Brasileiros e vocês verem que a gente disponibiliza toda a nossa experiência e conhecimento de há 10 anos, através do podcast, através de posts no blog do Caio. E eu gostaria de fazer só um pedido. Não é de dinheiro, a gente não está pedindo dinheiro, nada. Assine o nosso canal do YouTube. Entra agora no YouTube, coloca Canadá para Brasileiros, né? Sim. E dê um subscribe, que você já vai estar ajudando bastante e vai estar recebendo atualização semanal de tudo que a gente produzir. A gente está com vários projetos já em andamento. Um deles é o drone, é uma das coisas que eu mais gostei. O drone é uma coisa nova, que já tem vídeo do drone no canal do YouTube. Tem também essa nova Steadicam, que a gente vai começar a fazer vídeo mais informal, andando em algum lugar. Se bem que com o inverno agora a gente vai ficar meio preso com as imagens fora, mas a gente também comprou, inclusive... antes de ontem entrou o primeiro vídeo no YouTube da gente testando em Langley. Já tem um vídeo a gente testando esse equipamento. E também os podcasts e qualquer outro vídeo. Tem os carros do Canadá também. É uma outra série que a gente faz avaliando os carros aqui no Canadá. E então é isso. Então se inscreva no nosso canal do YouTube. Você está assistindo esse vídeo aí pelo YouTube, então clique aí abaixo e se inscreva. Então até o podcast 103. Até o podcast 103. Tchau, tchau.